você está certo? Caroline, o que você diz aos críticos da educação do presidente? Onde estavam eles? Onde estava a crítica deles sobre as notas baixas dos testes do nosso país nas últimas décadas? O Departamento de Educação foi fundado na década de 1970 e desde então gastamos mais de 3 trilhões de dólares nesta burocracia federal. Qual tem sido o retorno desse investimento para o contribuinte americano? Níveis que são menos que ideal, menos que proficiente. As notas dos testes de nossos filhos são incrivelmente preocupantes quando se trata de taxas de leitura, taxas de alfabetização, matemática e notas de testes de ciências. Os números provam isso e este presidente está finalmente tomando as ações necessárias para devolver a educação aonde ela pertence, que é aos educadores mais próximos dos alunos em suas salas de aula, em seus respectivos estados. Vamos ter um grande evento aqui mais tarde, às 4 horas. Haverá estudantes aqui, professores aqui, pais aqui, educadores e, claro, governadores de todo o país que estão muito entusiasmados em assumir essa responsabilidade de educar os estudantes da nossa nação. Empréstimos estudantis. Então, o Departamento de Educação será muito menor do que é hoje. Como você sabe, a ordem executiva do presidente direcionou Linda McMahon a reduzir significativamente a agência. Então, quando se trata de empréstimos estudantis e bolsas Pell, esses ainda serão administrados pelo Departamento de Educação. Mas não precisamos gastar mais de 3 trilhões de dólares ao longo do tempo. De algumas décadas em um departamento que claramente está falhando em sua intenção inicial de educar nossos estudantes. Não vai ser fechado menor do que é. Não vai ser fechado completamente. Como eu disse, as bolsas Pell e os empréstimos estudantis ainda serão administrados pelo departamento, mas a grande responsabilidade da educação, de educar os estudantes do nosso país, retornará aos estados. E o Departamento de Educação desempenha um papel crítico na aplicação das leis de direitos civis que proíbem a discriminação. Quem vai fazer isso agora? Qualquer função crítica do departamento como essa permanecerá. Mas, novamente, estamos reduzindo significativamente a escala e o tamanho deste departamento. Financiamento federal do título Premium e financiamento para a educação especial. Mesma resposta. Sim. O presidente do Federal Reserve criticou a decisão tardia ontem. Ele está procurando substituir membros do Conselho do Federal Reserve, como fez no Comércio Federal. Bem, o presidente nomeou Mickey Bowman, como você sabe, para ser a vice-presidente do Federal Reserve. Estamos incrivelmente otimistas em relação a ela. Ela está no controle, como diz o presidente, e sabe como fazer as coisas acontecerem. O presidente tem todo o direito de criticar a decisão e ele deixou muito claro que acredita que taxas de juros mais baixas vão ajudar este país a prosperar. E esta administração está trabalhando para reduzir a taxa de inflação causada pela administração anterior todos os dias. A inflação está esfriando. Os números indicam isso. E o presidente acredita fortemente em taxas de juros baixas. E eu acho que o público americano também. Não os voos de deportação, Caroline. Você disse que está confiante de que cumpriu a ordem do juiz. Estamos. Se esse é o caso, então por que não entregar as informações sobre os voos? Estamos 100% confiantes de que cumprimos. E como eu disse do pódio e continuarei a dizer, todos os voos que estavam sujeitos à ordem escrita do juiz decolaram antes que a ordem escrita fosse apresentada no tribunal. E o presidente está bem dentro do seu poder do artigo 2 e de sua autoridade sob o ato de inimigos estrangeiros para tomar essas decisões. E achamos ultrajante que um único juiz distrital esteja tentando dizer ao presidente dos Estados Unidos quem ele pode e não pode deportar do nosso solo, especialmente quando se trata de terroristas estrangeiros designados. F em frente. A administração está recebendo por um memorando que foi divulgado, acho que há algumas semanas, retirando a segregação dos critérios para contratos federais. Você pode explicar o que esse memorando deveria fazer? E se você está procurando, presumo que você não esteja procurando trazer a segregação de volta, mas pode explicar o motivo do memorando? O memorando veio da Casa Branca ou foi de uma agência? Foi da administração. Acho que estava tudo bem. Ok, eu recomendaria que você consultasse a agência que escreveu esse memorando. Eu não ouvi, então não posso comentar sobre ele. Vá em frente, Reagan. Esta ordem executiva desmantela o departamento para aboli-lo completamente, mas requerendo que o Congresso haja. A administração está pedindo ao Congresso para codificar a ordem executiva de Trump para abolir o departamento? Vou deixar o presidente falar sobre isso. 4 horas. Claro.
que o presidente está fazendo sobre Gaza? Ele está tentando restabelecer o cessar-fogo? Qual é o plano dele? Bem, o presidente deixou muito claro para o Hamas que se eles não libertassem todos os reféns, haveria um preço alto a pagar. E infelizmente o Hamas escolheu brincar com a mídia com vidas. Esta situação, não vamos esquecer, é completamente culpa do Hamas quando eles lançaram aquele ataque brutal a Israel em 7 de outubro. E o presidente deixou muito claro que ele quer que todos aqueles reféns voltem para casa. E ele apoia totalmente Israel e as forças de defesa de Israel, IDF, e as ações que eles tomaram nos últimos dias. Michael, vá em frente, Michael. O presidente gostaria de ver as escolas e os estudantes americanos alcançarem nos próximos 4 anos após ele assinar o CEO. Bem, novamente, a intenção deste CEO é devolver essa grande responsabilidade aos estados. E sabemos que acreditamos no federalismo aqui na Casa Branca. Eu sei que a administração anterior não acreditava, mas achamos que as decisões são melhores quando estão mais próximas das pessoas. E confiamos nos professores e educadores em suas respectivas escolas, para tomar essas decisões muito importantes sobre a educação de nossos filhos e seus futuros, e o status quo atual está falhando com nossos estudantes. Na verdade, eu tenho alguns dados bem aqui. As pontuações de matemática de adolescentes de 13 anos são as mais baixas em décadas. As pontuações de leitura de adolescentes de 13 anos são as mais baixas desde que os testes começaram há mais de 30 anos. Estudantes com baixo desempenho estão ficando ainda mais para trás em uma cidade: Baltimore, Maryland. Em 2023, as escolas secundárias não tiveram nenhum estudante que testou proficiente em matemática. Como mãe, sei que compartilho a preocupação de muitos pais em todo o país. Queremos que nossos filhos sejam brilhantes, inteligentes e estejam à frente do jogo. E isso também é, eu diria, uma questão de segurança nacional. Quando você olha para como os estudantes ao redor do mundo, particularmente na China, estão sendo educados, os estudantes americanos estão ficando para trás. Não estamos acompanhando nossos aliados ou nossos adversários. E isso é um grande problema para o nosso país. E o presidente está resolvendo isso hoje. Estamos a menos de 2 semanas do grande prazo, de 22 de agosto. O presidente falou com o governo canadense nos termos do presidente? Não que eu saiba, não acredito que ele tenha falado, mas posso verificar com o presidente e lhe dar uma resposta firme sobre isso. Mas pelo que entendo, eles não conversaram e o presidente foi muito claro sobre sua intenção para 2 de abril. Será um grande dia para o nosso país. Eu encorajaria todos vocês a estarem aqui para cobrir a Casa Branca naquele dia, 2 de abril. Porque haverá grandes anúncios em relação ao comércio recíproco. E o presidente destacará as práticas comerciais injustas, as maneiras pelas quais a América tem sido prejudicada. Por todos os países ao redor do mundo, para ser franco. E haverá grandes tarifas que entrarão em vigor e o presidente as anunciará pessoalmente. A União Europeia tomou uma decisão ontem contra a Apple e o Google. Você está familiarizado com isso? E algo? O presidente, isso é uma resposta à tarifa de 2 de abril? Acho que vimos muito movimento. Na verdade, ao redor do mundo de países que estão reduzindo suas tarifas. Eu sei. A UE também suspendeu sua suposta tarifa sobre o uísque. E então acho que você está vendo que os países estão levando o presidente a sério. Eles entendem que ele vai fazer o que é certo para os trabalhadores e famílias americanas. E assim, o presidente e sua equipe estão em comunicação constante com nossos homólogos da UE, mas também com nossos homólogos ao redor do mundo. Algumas das falhas nos últimos 30 anos do Departamento de Educação. Então, para os críticos, qual tem sido o retorno sobre o investimento de 3 trilhões de dólares indo para um sistema educacional falido? Uma ótima pergunta. Nada. E é por isso que o presidente está assinando a ordem hoje. A ordem executiva de hoje também tem como objetivo, eventualmente, gastar menos dólares federais em educação. Claro, nosso objetivo é reduzir o tamanho e a escala deste governo em todas as agências. E é por isso que você viu ações muito fortes e rápidas sendo tomadas para reduzir a quantidade de dinheiro que os contribuintes federais estão pagando em um sistema que está falhando com eles e suas famílias. Isso é um meio de reduzir certos programas que são administrados pelo Departamento de Educação? Atualmente, isso significa parar os gastos desnecessários e, como eu disse, programas críticos serão protegidos claramente. Prazo. Para este juiz de DC, para o DOJ entregar esses documentos. Quando se trata dos registros de tempo desses pontos de deportação, a administração vai entregar essa informação. Os registros de tempo exatos, a informação que o Tribunal de DC está pedindo. Não antecipar nossos advogados, mas ouvirá no tribunal. E uma pergunta de acompanhamento. O secretário de Comércio disse ontem que as ações da Tesla são algo que os americanos deveriam comprar. Essa é a posição da administração de que as pessoas deveriam investir? Isso é algo que o secretário de Comércio deveria estar reconhecendo? Acho que o secretário de Comércio estava reiterando que o presidente apoia uma empresa americana como a Tesla, que
Produz um produto muito bom para o povo americano, que era amado pelo povo americano, especialmente pelos democratas, até que Elon Musk decidiu votar em Donald Trump. E agora vimos uma violência desprezível e inaceitável ocorrendo em todo o nosso país nas concessionárias da Tesla, contra trabalhadores, funcionários e também americanos inocentes que dirigem esses veículos. É realmente um momento assustador em nosso país por causa dessa violência política da esquerda, e a Casa Branca, junto com toda a administração do presidente, condena isso veementemente. Carolina, nos vemos às 4 horas. Obrigada.